de Israel foi complicadíssimo. Se tornou apóstata, os reis todos se afastaram de Deus, uma apostasia geral, até que, depois de muita repreensão de gente como Elias, Eliseu, o reino acaba sendo conquistado pelos assírios, que é um império gigantesco, poderoso, cruel, que no ano 722 conquista e domina tudo. Interessante quando você visita Israel, é você não só trabalhar, viajar no tempo, no espaço, mas também no tempo. Quem entra, por exemplo, em Megido, você entra aqui e você fala, puxa, olha, esse aqui é o portão da cidade da época lá de Abraão. Aqui é o portão da cidade da época de Josué. Aqui em cima já é da época de Salomão. À direita, você vê um resto de palácios assírios. Subindo um pouquinho à esquerda, você vai ver construções que são ou da época de Salomão ou de Acabe. Olhando mais abaixo, você vê altares dos cananeus de 2300 a.C. Então, assim, você vai passear no tempo e ver como a arqueologia registra em camadas cada momento especial da história. Vocês sabem que só no Museu Arqueológico de Israel tem 500 mil de peças encontradas, 500 mil. Toda semana, pessoal, lá cada enxadada, não é uma minhoca, mas é um achado. Cada coisa, qualquer... Agora mesmo eu levei um grupo e a gente teve uma experiência arqueológica. E aí o que acontece? Numa outra ocasião, uma pessoa do nosso grupo, peneirando material arqueológico, achou uma moeda romana. Eu achei um pedaço de uma lâmpada romana agora, mês passado, aí, quando a gente estava fazendo essa experiência tão especial ali. Época do domínio assírio, que depois é sucedido pelos babilônios. Os babilônios o que fazem? Conquistam Jerusalém. Conquistam o templo. Destroem a cidade. E aí acaba o reino do norte, o reino do sul, e o povo vai para o cativeiro. E aí você vai começar a entender alguma coisa do que vai ser judaísmo. Tudo no ambiente do Antigo Testamento está centralizado onde? No santuário onde Deus deve ser adorado. Começando com o tabernáculo, depois o tabernáculo armado em Siló, quando eles entram na terra. Depois fica um pouquinho de tempo em Givon, mas isso não tem muita relevância. E finalmente nós temos o templo, que é construído, o templo na época de Salomão, na verdade no ano 966, conforme o registro de 1 Reis 6, versículo 1. Esse templo, olha que coisa, que tinha 9 metros por 27, 243 metros quadrados. Tamanho de um sobrado. O templo de Salomão inicialmente era pequeno. Era relativamente alto, cerca de 13 metros. Mas para 3.000 anos atrás, para a realidade israelita, ele era grande. Esse templo, o que acontece com ele? Destruído pelos babilônios. Depois ele é reconstruído. Na época de Ageu, na época de Zacarias, conforme nós temos o registro bíblico falando na época de Esdras ali, de 520 a 516 o templo é reconstruído, e ele é pequeno, frágil, e só na época de Herodes o Grande, já do Novo Testamento, que vai se fazer um mega templo. Você tem uma ideia? A altura do templo, na época do Novo Testamento, era tão impressionante, chegando a cerca de 45 metros de altura. Praticamente um prédio. A pedra, que é a pedra principal que sustenta o muro ocidental que sobrou da destruição romana, a pedra maior embaixo, pessoal, ela tem 13 metros. Eu mexi nela 3 semanas atrás, pesando mais de 600 toneladas. É uma coisa impressionante que foi feita, esse mega templo. O que acontece? Os babilônios destroem esse templo. Quando? No dia chamado Tisha B'Av, dia 9 do mês Av, que é mais ou menos fim de julho ou agosto, dependendo do ano. E quando os romanos destroem de novo no ano 70, o templo é destruído no mesmo dia do calendário hebraico. Isso é um dia de lamento, de jejum e de pranto entre os judeus até o dia de hoje. Isso significa que com essa questão do templo, o judaísmo depois vai precisar se reorganizar como expressão de fé, já que tudo estava fundamentado no templo, e chegar uma hora que o templo não existe mais. Isso acontece pela primeira vez na época babilônica. Em seguida, nós temos a famosa expressão maior do Império Persa,
época que envolve Daniel, né, que passa pelo babilônico e chega no persa, envolve a rainha Esther. Nós temos os persas, o rei Ciro conquista ali, porque ele vence a Babilônia, e libera os judeus para voltarem, e passam, então, a partir do ano 538, um documento importante chamado Cilindro de Ciro, mostra a política dele e vê como isso é de acordo com os registros bíblicos que tratam da sua maneira de lidar com o povo judeu. O Império Persa traz um grande desafio, porque é a época em que os judeus estão de volta, a época da escrita do 1º e 2º Crônicas, de Ageu, Zacarias e Malaquias. É a época em que eles vão enfrentar desafios com perguntas com respostas diferentes. Os gregos vão tomar lugar dos persas, e aí vai acontecer algo tão diferente, que vai mostrar coisa que a gente luta para entender até hoje. Os gregos começam o primeiro processo da antiguidade de globalização. Um rapaz assim com 20 anos de idade sai de casa e diz: vou conquistar o mundo e já volto. Esse sujeito chamado Alexandre o Grande, né, que conquista de fato o mundo todo. Toda a Grécia sai da Macedônia, desce para cá, e conquista o Egito, vai para o Oriente, vai até ali a fronteira com a Índia, e depois ele morre ali, mas ele colocou uma política de integração das culturas a partir da cultura grega. E aí todo mundo estudava e falava grego e virou um padrão. E foi nesse momento em que os judeus começam a sofrer uma grande dúvida na cabeça. Qual é a dúvida? Como é que esses gregos, que são pagãos, politeístas, nem roupa não usam direito todo o tempo, como é que esse pessoal tem filósofos e pensadores como Platão, Aristóteles, e conhece isso? Será que a gente pode conversar com eles ou não? Será que Jerusalém pode conversar com Atenas? Ou a gente tem que manter distância desse pessoal? A verdade da revelação pode conversar com a verdade que vem da razão? E isso gerou toda uma discussão que até hoje é o que a gente tem, né? A pessoa da igreja conhece a Deus, fala: mas será que estudar ajuda ou atrapalha? Às vezes ajuda, às vezes o sujeito já solta os parafusos que estava faltando soltar. Mas é muito interessante que nesse momento, pela primeira vez, os judeus fazem o quê? Eles dizem: vamos traduzir a Bíblia, que existe só em hebraico, com um pequeno trecho em aramaico, para o grego. E fazem a primeira tradução bíblica da história, a famosa Septuaginta, na cidade de Alexandria. E essa tradução vai ser a grande base e a inspiração para os escritos do Novo Testamento depois. E você vai entender porque o Novo Testamento, um documento totalmente judaico, escrito por judeus, é escrito em grego. Palavras gregas, ideias hebraicas, mas ele aparece lá nesse momento. E essa helenização marca a história para sempre. Até que, no ano 63, os romanos chegam na terra de Israel. Você imagina?